Olá, a paz do Senhor e a Yahushua, a todos os amados irmãos. Venho hoje aqui essa tarde compartilhar algo muito importante do Criador. Quero convidar você que está do outro lado nesse exato momento para você parar nesse momento agora do que você está fazendo e buscar sua edificação espiritual, buscar cada palavra. Quero dizer para você que você precisa lembrar-se que você tem um Criador, que você tem um Pai, que você é filho, filha, que você precisa receber da orientação divina do Eterno para você continuar seguindo sua caminhada. Não adianta você querer ser filho, mas não querer lembrar-se que você tem um Criador, que você tem um Pai. Saiba que esse Pai, ele zela pela tua vida. Ele zela. Sabe o que é zelo? Você consegue perceber que o Criador, ele deseja ter uma conexão com você. O desejo do Pai é que você lembre-se que você tem Ele como teu guardião, como teu mestre, como teu amigo, como teu Senhor, como teu escudo nas horas do perigo, nas horas da dificuldade. Ele é o teu guia, é o teu mestre, é o teu instrutor, é aquele que instrui a tua vida a fazer aquilo que você tanto anseia nesses últimos dias. Lembre-se que você tem um Criador. Lembre-se que somente Ele profere palavras para que você esteja fortalecido, fortalecida. Sabe, Ele não te trouxe aqui por acaso nesse momento, Ele não te fez aqui entrar nesta live. Ele estava comigo me usando lá no Instagram, mas geralmente as pessoas elas abominam a verdade. Elas, em todo momento delas, elas negam a verdade. Elas rejeitam totalmente a verdade. Elas observam, mas não querem colocar o que observam em prática. E infelizmente esquecem e não se lembram que tem um Criador que as criou e que as chamou para a sua infinita obra. Sabe, meus amados irmãos, as coisas a cada dia elas vêm só se aumentando a dificuldade. A terra, ela precisa conhecer quem verdadeiramente é aquele que criou os céus e a terra. Os seres viventes, eles precisam conhecer a razão do porquê de tantos sinais acontecer no mundo. Os seres humanos,
eles precisam conhecer que existe um Criador. E que sem esse Criador e sem o agir do Criador, nós não somos nada, infelizmente. A verdadeira felicidade, ela só é conquistada com esforço, é na prática. O crescimento evolutivo é esforço, é na prática. A evolução só se acontece na vida de uma igreja se ela buscar se esforçar. Se ela não buscar o esforço, não adquire-se a evolução. A própria palavra do divino, ela nos diz que tudo o que alcançamos é por esforço. Não adianta a gente dizer que já evoluiu espiritualmente se não se esforçou. Não adianta a gente dizer que sabe de todas as coisas e que conhece a verdade se não se esforçou para buscar. Não adianta a gente dizer assim, eu vivo, mas não tem esforço. Eu quero dizer para você que para você alcançar e adquirir e ter nota no teu processo de crescimento, você precisa de orientação. Mas será que a orientação que você precisa é a orientação humana? É a orientação das leis humanas, de líderes, da liderança, que você confia? Não. Para você evoluir, você precisa da orientação do Criador, do ser divino, do ser espiritual. Precisa viver o lado da espiritualidade, o lado do divino, o lado para aprender. Você precisa conhecer o caminho, a verdade e a vida. O Pai, Ele não nos chamou, meus amados, para a igreja viver a decadência. O Eterno, Ele não chamou a igreja para viver uma vida de decadência, mas sim uma vida de evolução, uma vida de crescimento, uma vida sendo honesta e sendo honesto também com os outros. O Pai, Ele chama a sua igreja, Ele tem compromisso com a sua igreja, uma igreja não uma igreja decadente, mas uma igreja que escolhe viver o processo. Mas infelizmente a humanidade não escolheu vivenciar esse processo verdadeiro. O Salvador Yahushua, que no religioso é chamado Jesus, ele não viveu uma vida de decadência. Pelo contrário, ele viveu uma vida sendo ele honesto. Ele expressava toda a sua expressão que ele tinha aprendido com o Pai, com Melquisedeque. A decadência, meus amados, é um processo que não leva ao crescimento, mas ela faz com que a pessoa decaia completamente. A decadência, ela não vai te
fazer conhecer o Criador. Ela não vai te conectar, porque não existe conexão. Não tem como se conectar com a decadência, porque a decadência não procede do eterno. A decadência, ela faz você entrar na velhice. Para não somente ficar só aqui nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando um resumo aqui, um breve resumo aqui com os irmãos, que se encontra lá no livro lá de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Esse versículo ele nos orienta a sempre nós, como igreja, se lembrarmos que temos um Criador, se lembrarmos que existe um Criador ao favor da sua igreja. E esse versículo dessa passagem fala sobre o processo de decadência. Infelizmente, muita gente está vivenciando esse processo. Estão vivendo em decadência e não perceberam ainda que estão vivendo na decadência profunda. Estão vivendo o que não é para ser vivido. Estão aprendendo o que não é para ser aprendido. Estão recebendo o que não é para ser recebido. E por isso, tudo, por aceitar todas essas circunstâncias, todas essas leis humanas de homem, todas essas diretrizes estão decaindo mais e mais. Estão não buscando adicionar o real, mas estão buscando adicionar a farsa que estão atraindo. Vamos aqui ler sobre o versículo lá do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Ela fala sobre as debilidades da velhice, que são descritas elegantemente em expressões figurativas que trazem algumas dificuldades para nós agora, que não estamos familiarizados com as expressões e metáforas comuns usadas na época na língua de Salomão. Mas o escopo geral é claro, mostrar quão geralmente desconfortáveis são os dias da velhice, em primeiro lugar, quando o sol e a luz dele, a lua e as estrelas, e a luz que eles emprestam escurecerem. Eles parecem fracos para as pessoas velhas. Vamos ver aqui. Em consequência da deterioração de suas vistas, seu semblante é embaçado e a sua beleza e brilho são escurecidos. Seus poderes e faculdades intelectuais, que são como luzes na alma, são enfraquecidos. Sua compreensão e memória os traem, e sua apreensão não é tão rápida, nem a sua sofisticação tão alegre, como foram antes os dias de sua alegria. Estão acabados, e eles não têm o prazer nem da conversa do dia, nem do repouso da noite, pois tanto o sol quanto a lua estão escuros para eles. No caso, para a igreja, tanto a verdade, tantas verdades que estão sendo pronunciadas,
de nada importa. Porque as coisas, elas estão praticamente não estão assim muito de muita importância. Para a igreja, a verdade nada importa, de pouco importa ser verdadeiro. Questionar sobre a realidade tem sido ultimamente a principal coisa para a igreja. Eu, por exemplo, tenho compartilhado muito a respeito da religião. Quando eu digo que a religião é uma praga, é porque ela é uma praga. E infelizmente muitos acreditam nessa coisa de religião. Quando o Messias esteve na terra, ele não anunciou religião. Ele não veio trazer a religião em nome do Criador, em nome do Pai. Não. Porque primeiro, a religião ela não vai salvar ninguém. Nenhum tipo de religião não vai salvar. A lei a qual o homem está embaixo dela, porque na verdade a humanidade ela está com totalmente todo o seu pé dentro da lei, não vai vivenciar verdadeiramente a salvação, porque está debaixo da lei, tem provado a liderança da lei, tem se alimentado constantemente do pão do farisaísmo, do fariseu, e tem se deixado então se tornar um hipócrita. Uma pessoa assim que praticamente que não aprendeu verdadeiramente. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a realidade, mas que infelizmente eu estou aqui para falar aquilo que o meu coração vive cheio para falar. E eu agradeço ao Criador pela oportunidade que Ele tem me dado, que Ele tem me dito o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer. Se a pessoa gostar ou não, o problema é dela, porque eu estou aqui para trazer a verdade. Estou aqui para dizer para a igreja que muito em breve o Rei dos Reis voltará. E não pense você que entrou na minha live que ele vai voltar como ele voltou pela primeira vez quando ele esteve aqui. Não pense você que ele virá entre as nuvens com grandioso poder e glória, como ele veio da primeira vez. Da primeira vez, Yahushua, o Salvador, ele veio com glória e poder. E quando ele veio para realizar milagres, para ensinar, para expressar todo o ensinamento, para ensinar a igreja, para revelar-se, se revelar e revelar-se a verdade. Ele veio para isso. Da primeira vez que ele pisou na terra,
na primeira vez que ele esteve entre os homens, entre a igreja. Só que da segunda vez o seu retorno não vai ser como da primeira vez. O retorno do Messias pela segunda vez não vai ser como foi da primeira. Mas o retorno do Messias será com grande glória e com muito poder. E que todo olho verá o dia da sua vinda, o dia do seu retorno. E ele virá como um juiz e julgará todas as nações e todos os povos. E que tudo o que é ser vivente verá com os olhos naturais o grande Rei dos Reis. Não sou eu, meus amados, que estou falando isso aqui. Você talvez pode até permitir que a incredulidade entre no seu coração. Mas o que eu venho trazer aqui não são palavras da minha imaginação e nem muito pouco da minha mente. Mas são palavras que o Pai tem falado para mim. Do dia do seu retorno não vai ser como da primeira vez. Não vai ser da forma como ele veio da primeira vez, quando ele pisou na terra dos viventes, mas vai ser com poder, com grande glória. E todo ser vivente vai ver. Toda a boca e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor dos senhores. Vão reconhecê-lo, vão saber quem é o Salvador. Porque ele vai ser visto, ele vai ser notado. Eu quero dizer para você que entrou aqui, que eu não sei o que você tem passado na tua vida, seja a tua vida física ou espiritual, mas eu quero falar para você que ele está no plano da tua vida, que ele está no controle de todas as coisas, que ele está te segurando e te apoiando e te fortalecendo nesses dias difíceis. Será que você acredita? Ou será que você é um incrédulo? Mais um incrédulo no meio dos que acreditam. Louvado seja o Eterno por essa palavra. Lembre-se que o Pai, ele não chamou a igreja para viver uma vida de decadência, mas ele chamou a igreja para fazer a sua obra e para viver uma vida sobrenatural ao lado dele. Essa é a realidade da verdadeira igreja. O Pai, meus amados, ele está levantando uma geração de adoradores, uma geração verdadeira. Não importando se é uma geração de idosos, de adolescentes, de criança, de velhos, de jovens, ou sei lá o que tipo de pessoa é. Mas eu só sei que o Criador, ele está levantando uma geração de pessoas que adoram o seu nome em espírito e em verdade. Está lá na palavra. A Bíblia diz, ela esclarece, ela tem todo o total esclarecimento da verdade. Porque ela é a própria verdade. A verdade não tem fonte, meu amado. A verdade não tem fonte. Porque ela mesma é a própria fonte dela mesma. Existem aquelas pessoas que quando é a que vem, entra naquele que pronuncia a verdade, aí aquela pessoa está pronunciando a verdade para ela ouvir, ou então está pronunciando através de mensagens escritas, ou está compartilhando
até mesmo por meio de fotos, uma notícia verdadeira. Aí a pessoa ela é tão incrédula que ela permite que a incredulidade adentre o seu interno. Dentro dela, ela olha aquela notícia, ela vê aquela notícia, que aquela notícia é verdadeira, mas quer a fonte, quer saber da fonte, de onde é que vem a fonte, de onde é que vem a verdade, de onde é que vem a palavra, de onde é que vem a mensagem. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a fonte é o próprio Pai, é o próprio Criador, é o próprio Senhor dos Senhores, é o próprio dono da palavra. A verdade ela não tem fonte, mas é porque ela é a própria fonte de tudo. A verdade do Eterno é a fonte de tudo. É a fonte da palavra, ele é a própria palavra, ele é a própria fonte, ele sabe, ele é quem fala, ele é quem se esclarece, ele é quem se revela a si próprio. Ele é tudo, ele é todas as coisas. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, diz assim: Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Veja que essa palavra, ela revela assim, dessa forma, vai. Olha a palavra dita aqui, ó. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, pois. Olha a palavra dita, olha aí, ó. Olha a palavra, vai, pois. Sabe o que significa essa palavra vai, pois? Ele está dizendo assim: não fique sentado se lamentando. Levante-se e viva. Muitas das vezes a gente fica lamentando. Muitas das vezes a gente passa por momentos de dificuldade e ao invés de irmos se levantarmos e irmos fazer a vontade do Eterno, a gente se assenta, fica assentado, fazendo o quê? Se lamentando, questionando por que está passando por aquilo, questionando o Criador, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivenciando esse momento difícil, de dificuldade? Por que eu estou presenciando todo esse momento difícil na minha vida? Aí vem sobre si todo aquele momento de críticas e questionamentos. O ser humano é dessa forma. Aí tá passando por aquele triz na vida e aí diz dessa forma: por que eu estou vivenciando nesse momento? Por que eu estou presenciando essa hora, esse tempo? Por que eu estou vivenciando essa angústia, esse momento angustiante na minha vida? Aí vive o tempo todo se lamentando, constantemente. Eu quero lhe dizer, para você que está aqui nesse momento agora, eu quero lhe falar, escute só o que eu vou lhe dizer em nome do Criador, em nome do Pai, em nome do dono da palavra, em nome daquele que pronuncia a própria verdade, em nome da fonte verdadeira divina, do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, do Pai, do Filho e do Espírito da glória.
não lamente pelo que você está vivenciando. Porque quando você lamenta, você está decaindo. A decadência virá sobre a tua vida. Você lamentando, você vai denegrindo, você vai decaindo, você não vai crescendo, você não evolui. Quando você lamenta, quando você critica, quando você questiona as coisas que acontecem na tua vida, sendo ela física, material ou espiritual, sei lá, você vai vivendo decadência profunda, você vai se aprofundando na decadência. E o Pai da Glória não chamou a sua igreja para viver assim. O Pai Divino, Ele não chamou a sua igreja para viver uma vida decaída. Mas pelo contrário, Ele chamou a sua igreja para viver uma vida verdadeira, uma vida na sua presença, uma vida debaixo de quê? Debaixo da sua verdade. Os momentos, eu quero dizer para você, os momentos difíceis não foram criados para fazer a gente morrer. Essa dificuldade que assola a humanidade não é para fazer-nos morrer, mas pelo contrário. O Eterno, Ele permite os momentos difíceis acontecer na nossa vida para trazer a clareza que precisamos, aonde é que precisamos mudar, aonde é que precisamos introduzir os ensinamentos verdadeiros da nossa vida, sendo ela a vida física ou espiritual. O Criador, Ele é Pai, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é bom para cada um de nós, mas muitas das vezes a gente é que não sabemos o que é bom para a gente. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, fala que precisamos termos refeições alegres. Precisamos fazer essas refeições alegres. De um modo geral, as famílias começavam o dia com um lanche pela manhã e uma refeição leve ao meio-dia. Depois disso, só voltavam a se reunir após o pôr do sol para a refeição mais importante do dia. Pois repartir o pão era um ato comunitário de amizade e de compromisso. Não precisam ser refeições suntuosas. Melhor um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. A coisa mais importante do cardápio é o amor da família, pois o amor transforma uma refeição comum num banquete. É hora de fazer uma reavaliação daquilo que acontece ao redor da mesa. É hora da gente reavaliar as nossas vidas. Chegou o tempo de reavaliarmos a nossa vida. Chegou o tempo de você reavaliar a sua vida, sendo ela física, espiritual ou material. Busque você fazer uma reavaliação da sua vida física, espiritual e material. Reavalie-se o que precisa. Não sabe como reavaliar-se? Pergunte ao Pai. Busque a Ele a orientação que precisa para você reavaliar-se a tua vida física, material ou espiritual. Reavalie a mesa. Reavalie-se as refeições.
A refeição aqui que eu estou falando, que está sendo pronunciada aqui, para você que está me ouvindo, não é uma refeição física, uma refeição para alimentar teu corpo, mas é uma refeição para alimentar o teu espírito, a tua alma. Felizmente tem muita gente que não reavalia a refeição que come, o alimento que traz o fortalecimento, e sai aí por aí fazendo refeições aí sem reavaliar a refeição que está fazendo. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Reavaliar a refeição não é você reavaliar o que você alimenta, o que você come para alimentar o teu físico, mas é para alimentar a tua alma, o teu espírito. Tem gente que precisa reavaliar o que se alimenta, o que tem se alimentado, o que tem colocado para dentro. Quero dizer para você, tome muito cuidado com o alimento do fariseu, porque existem muitos fariseus em pele de cordeiro, existem muitos lobos em pele de cordeiro, e se você não reavaliar o alimento que eles apresentam a você, você vai morrer espiritualmente. Infelizmente, a igreja está morta praticamente. A maioria da igreja do Eterno tem morrido espiritualmente. Por que morreram espiritualmente? Porque não buscaram reavaliar o alimento que tem alimentado, que tem se alimentado. Não tem buscado a verdade se aquele alimento é de um fariseu ou é de uma igreja verdadeira, ou do próprio Pai, através da sua igreja santa. E com todo esse processo, as pessoas vivem a decadência. O mundo já está vivendo uma decadência. O mundo já está presenciando a dificuldade. Por quê? Por causa da desobediência. Quando a gente vive em desobediência, a decadência se aflorece na nossa vida. A gente decai praticamente total. Quando a gente vive uma vida de desobediência, a gente não vivencia as promessas divinas, as verdadeiras promessas do Eterno para as nossas vidas. Mas quando a gente escolhe preferir viver uma vida de obediência, a gente desfruta de todas as maravilhas divinas, de todas as bênçãos, de tudo o que é vivente, de tudo o que é perfeito, do sagrado, de tudo que é bom, de tudo que é sagrado, de tudo que é perfeito. E quando a gente vive uma vida de obediência, a gente não vive uma vida investida, mas uma vida correta, uma vida digna, uma vida que podemos sermos chamados de filhos do Altíssimo. Louvado seja Ele por essa palavra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, fala sobre as vestes alvas e o óleo sobre a cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele está esclarecendo-nos a nós aqui, nessa passagem, nesse versículo, o óleo sobre a nossa cabeça. O óleo simboliza a alegria.
que não nos falte alegria, que não nos falte o bom óleo do samaritano sobre as nossas cabeças. Que nós, no meio de toda dificuldade, de todo caos que o mundo vivencia, possamos vivenciar a grande, verdadeira alegria por toda a vida. Não há nada mais gratificante e abençoador e tão grandioso de vivenciar a boa alegria e a bondade divina. Louvado seja o Eterno pela palavra, louvado seja o Criador pela promessa que se encontra na sua palavra. Vou dizer para você aqui no momento agora, você que está aqui nessa live, quero dizer para ti, não importa o que você esteja passando na tua vida física, quero dizer-te a ti, em nome do Senhor, que não te falte o óleo sobre a tua cabeça, que não te falte o conhecimento divino, que não te falte a grande alegria que procede do Eterno, que não te falte nada de bom e de perfeito na tua vida, que todas as coisas que em nome do Senhor sejam alcançadas, não para honrar-te a ti, mas para honrar-te aquele que te criou, aquele que te está segurando em tuas mãos. Eu quero dizer-te em nome do Senhor que Ele é a graça, Ele é a verdadeira lei. Ele é aquilo que tu precisa para seguir a tua jornada. A tua jornada tem sido difícil. Esta tem sido difícil. Sabe por quê? Porque no tempo em que tu estivestes passando por horas, por tempestades, por uma grande angústia, Ele esteve do teu lado, te acolhendo, te introduzindo, te instruindo, te ensinando, mostrando a ti que o tempo difícil não é para sempre, não é eterno, porque as coisas difíceis, a tempestade que assola muitas vezes a nossa vida, ela não vem para ser eterna, mas ela vem para ser uma instrução para nosso crescimento e para a nossa evolução. Essa é a verdade de todas as coisas. Tudo isso aqui que estou falando não vem da minha imaginação. Acredite você ou não, mas eu estou aqui dando a oportunidade para o Espírito. Não é para mim. Não é eu que estou tirando da minha imaginação essas palavras. Os profetas do Criador, eles vivenciaram os momentos muito difíceis na vida deles. Os profetas do Pai,
eles vivenciaram dias difíceis. Davi vivenciou dias difíceis. Salomão vivenciou dias difíceis. Jó também vivenciou dias difíceis. Elias, Jeremias vivenciaram tempos difíceis. Paulo, então, esse daí que vivenciou dias difíceis. E aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, eles desistiram no meio do caminho? Eles negaram a verdade? Eles rejeitaram só porque eles estavam vivenciando dias difíceis? Não. Eles não negaram, mas pelo contrário, eles buscaram aquele momento difícil para se fortalecer na presença divina, do Criador dos céus e da terra. Eles aprenderam naquele tempo difícil que aquela hora difícil não iria fazer com que eles viessem a morrer no meio do caminho. Mas eles aprenderam a lidar com os dias difíceis. Eles usaram para eles todo aquele ensinamento e aplicaram aquele ensinamento dos dias difíceis que eles estavam passando na sua vida física e espiritual. E hoje em dia a igreja o que faz? Quando passa por um momento difícil, o que elas fazem? Elas acabam desistindo no meio do caminho. Elas acabam parando, elas buscam cessar no meio do caminho e acham que estão fazendo o que é correto. Essa é a verdade da igreja de hoje nos últimos tempos. Olha o tempo que passou em 2019. Tudo se foi revelado. Todos os sinais foram um após o outro. Os de consciência despertada estão falando continuamente, mas eu quero que você saiba que não é os de consciência despertada que estão falando por eles mesmos, mas é o espírito de Yahushua falando através dos daqueles que estão com sua consciência despertada. Eles estão falando em nome do Altíssimo a mensagem, revelando em nome do Altíssimo os sinais. Mas a igreja está aí, desconexa, desconectada, apagada, desorientada, porque o mundo está vivendo uma desorientação infinita. O mundo inteiro em geral está desorientado. Esse que é a palavra verdadeira a ser dita aqui. A desorientação tem tomado conta de muita gente. E a desnorteação também é a mesma coisa. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que os profetas na época do Messias, eles não viveram a vida desnorteada, não. Para eles não viverem uma vida desnorteada, eles buscavam o eterno, a resposta do divino. E o que eles recebiam? Eles recebiam as respostas. A resposta para eles era dada, era trazida na mesma hora, era compartilhada no mesmo instante. Eles se escondiam na caverna, mas eles não ficavam sem respostas. Eles tinham a resposta que precisavam. Eles tinham toda a orientação possível que eles precisavam, que eles buscavam 24 horas. Quando eles recebiam, alguns questionavam e outros não questionavam. Eu gosto muito da história
da história de Jeremias. Eu me identifico muito com a história de Jeremias e me identifico muito com a história de Elias. Eu me identifico tanto com a história desses dois profetas que eu até muitas vezes me sinto parecida. Eu gosto de ler, de meditar na história do profeta Jeremias e na história do profeta Elias. E muitas vezes eu me identifico, eu me sinto até parecida com os dois. Sabe? Porque não existe dias, para mim, na verdade, não tem dias difíceis. Pode até ter dias difíceis, mas eu sempre estou louvando ao Eterno. Estou sempre sentindo aquela coisa positiva em meu coração. Assim, eu estou sempre sentindo que Ele não tem me abandonado, que Ele tem me sustentado, me dado força e me ajudado. E eu tenho muita gratidão a esse Criador. Sabe por quê? Porque com Ele eu tenho aprendido muita coisa. Com Ele eu despertei para a realidade, para a verdade. Com Ele eu acordei para os fatos reais. Porque se não fosse por Ele na minha vida, infelizmente eu não estaria aqui. Porque hoje eu não estaria vivenciando todas essas bênçãos infinitas na minha vida, juntamente com a minha família. E eu tenho gratidão por esse Criador, por Ele ter me escolhido. Eu amo, não pelo que Ele faz por mim, não pelo que Ele tem feito por mim e pela minha família, mas eu amo pelo que Ele é. E muito em breve eu anseio estar ao lado dele, do meu grande Pai, do meu grande Mestre, do meu guardião, do meu bom protetor. E eu tenho certeza que eu vou estar lá. Muito em breve voltarei para casa, estarei ao lado do meu Criador, do meu Pai, porque eu sinto uma imensa e grande saudade dele. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Amados, eu não estou querendo aqui me achar, nem se aparecer, e nem muito menos querer ser melhor do que ninguém, porque longe de mim isto, longe de mim ser melhor do que os outros, longe de mim de estar anunciando aqui heresias, longe de mim de estar trazendo introduções aqui que seja da minha própria imaginação, longe de mim de ensinar as pessoas a fazer o real, o falso, longe de mim de ensinar as pessoas a ser pessoas sem temor. Não quero isso, longe de mim isso. Pelo contrário, estou aqui para realizar o propósito divino, o propósito do Pai. Falar do que o meu coração vive cheio da mensagem, cheio da verdade, cheio da palavra, cheio do amor, cheio de tudo o que é de bom, para honrar, glorificar e exaltar o grande eu sou. Louvado seja Ele. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento: desfrute do que você tem. Desfrute do que você recebeu da parte do Criador. Desfrute a verdade. Não desfrute da mentira. Desfrute mais da verdade, menos da mentira. Eu vou ficando por aqui, meus amados irmãos.
Que o Eterno Soberano abençoe a vida de cada um dos amados irmãos que se fizeram aqui presente aqui nessa live. E que cada vida que se fez presente aqui vivencie a realidade do verdadeiro Evangelho. Porque muito em breve, Yahushua, o Cristo, voltará. E ai daquele que não se preparar para o grande dia futuro. Gratidão.